saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Ele é o meu amigo, é com ele que eu posso contar. Aqueles amigos do mundo, quando você tem o primeiro problema, eles vêm na resposta. Mas esse amigo aqui é fiel e verdadeiro. Ele é o único que não te abandona. Ele é aquele que te abraça no seu momento de mais angústia, no seu momento de mais necessidade. Você olha e ele é seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso pastor. Glorificamos o nome do Senhor. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus restaura e fortalece a alma cansada, conduzindo seus filhos no caminho correto. Quem de nós nunca se sentiu cansado, muitas vezes até oprimido, desanimado, mas a ter um contato com Deus através do louvor, através de uma palavra, Deus nos dá força, Deus nos restaura, nos mantém de pé, nos apruma para seguir a nossa caminhada. Porque a nossa vitória, irmão, ela não está no começo nem no meio, ela vai estar no final. Então a cada dia nós temos que se fortalecer mais na presença do Senhor. Nós temos que pedir mais e mais que Ele segure na nossa mão, porque Ele segurando na nossa mão, Ele não nos solta. Nós somos fracos, não podemos soltar a mão do Senhor, mas Ele segurando na nossa mão, Ele nos solta. Então nós pedimos a Ele que segure a nossa mão firmemente para que possamos seguir a nossa caminhada para o alto, que é o nosso Senhor. Que Ele possa nos fortalecer na sua presença. Porque tudo isso Ele faz para o nosso bem. Tudo que Deus faz, irmão, para mim, para você, se você tem uma melhora de vida, se você tem um outro padrão de vida concedido por Deus, esse bem não é seu. Isso é graça de Deus. Ele tem que ser glorificado no nome do Senhor. Porque se você chegou aqui, todo derrotado, todo destruído, Deus te renovou, te botou de pé, esse mérito não é seu, é mérito do Senhor. Toda glória e toda honra tem que ser dada ao nosso Deus. Aleluia! Porque muitas das vezes Deus restaura, Deus prepara, e a pessoa acha que ela é que é o poderoso. É Ele que sabe tudo, Ele que pode tudo. Engana-se. Porque somos totalmente dependentes de Deus. E quando a gente tiver isso no nosso coração e na nossa mente, a gente tem a nossa vida correta com Deus. A gente vai ter Ele sempre do nosso lado. E a partir do momento que a gente achar que não precisa mais dele, Ele não vai mais se preocupar com a gente. Porque Deus vai cuidar daqueles que se preocupam, aqueles que querem. Se eu não quero nada com Deus, Ele não vai querer nada comigo. Então a gente tem que estar sempre buscando a Deus. A gente sabe que o mundo está difícil para quem está aqui dentro. A situação está apertada para quem está aqui dentro. Imagine quem está lá fora. Mas nós estamos aqui. A gente sabemos a quem recorrer. Que a gente tem um pastor que tem cuidado de nós. Todos os tempos, todas as circunstâncias da nossa vida. Quem de nós não tem dificuldade? Quem de nós não tem problema? Quem de nós não passamos por tempestade? Mas essa é a nossa vida, irmão. A nossa vida é feita de altos e baixos. Nós temos que ter sabedoria quando estamos no alto. Estamos no alto, não vamos pisar em quem está embaixo, irmão. E a roda gira. Daqui a pouco está lá embaixo também. E se você tratou bem quando você esteve lá em cima, quando você estiver aqui embaixo, vai ter alguém que trata bem de você também. Mas se você pisou, alguém vai te pisar. Porque essa é a lei da semeadura. A gente vai colher aquilo que a gente planta. Então, se a gente puder plantar o amor de Deus, onde quer que nós estejamos, vamos plantar o amor de Deus. Vamos falar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus restaura, que Deus cura, que Deus salva. E se apresenta assim: Deus me curou, Deus transformou a minha vida, Deus mudou a minha história. Essa é a melhor maneira que a gente tem para falar com o mundo lá fora. Botando a nossa vida como exemplo, mostrando para Ele quem éramos e quem somos. O Deus que trabalhou na minha vida, o Deus que me transformou, Ele pode transformar a sua vida também. É isso que temos que pregar para o nosso irmão que está no mundo. Porque alguém pregou isso para a gente quando a gente estava no mundo lá fora. Alguém chegou para a gente e pregou sobre Deus. E a gente entendeu que estávamos no caminho errado. Viemos em busca do nosso Senhor, que nos aceitou de braços abertos.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte, irmão, representa momentos de grande perigo e de adversidade, mas Davi expressa a confiança inabalável em Deus. É assim que nós temos que estar, no meio do perigo, no meio de coisas horrendas. Nós temos que ter aquela fé inabalável que o Senhor está conosco. Quantos livramentos Ele tem cuidado da nossa vida, às vezes é numa saúde, né? Às vezes é numa provisão, livramento que a gente nem vê, Deus tem nos dado. Então a gente temos que ter uma fé inabalável e a certeza que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem se preocupado conosco. A vara e o cajado eram um instrumento usado pelo pastor para guiar e proteger as ovelhas, né? Simbolizando a direção e a proteção de Deus. Deus, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos mostra o caminho. Tanto que Ele nos mostra o caminho que Ele apresentou o seu Filho para a gente, que o Filho dele se apresentou para mim e para você como? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, só existe um caminho, Jesus. A vida só encontra a vida em Jesus, porque Ele morreu para trazer vida para a gente, trazer vida em abundância. Nós éramos separados de Deus, mas Ele morre e traz vida nova para a gente, para que possamos se aproximar de Deus novamente. Precisamos morrer da nossa antiga vida, para ter essa vida em abundância. Quem quer ter a nova vida, é preciso morrer, para receber a vida e a abundância que Jesus Cristo trouxe para nós. Então nós hoje somos nova criatura na presença do Senhor. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para a honra e glória do nosso Senhor. Domingo, nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Nós estamos aqui se alimentando da palavra do Senhor. Aqui nada é em vão, porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus está falando de alguma coisa no teu coração nessa noite, porque não é a palavra de homem, aqui é a palavra de Deus. Nós somos simplesmente a pessoa que está transmitindo a palavra de Deus. Por isso, ainda que andar pelo vale da sombra e da morte, não tema, porque Deus está contigo aonde quer que você esteja. O Senhor está contigo, porque Ele sabe o teu coração, Ele conhece a tua busca, Ele conhece a tua fé. E todos aqueles que o buscam, tem Ele ao seu lado. Todos aqueles que confiam nele, Ele estaria de prontidão ao seu lado. Prepara de uma mesa perante a mim, na presença do meu inimigo. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transbordará. A imagem da mesa preparada diante dos inimigos mostra que Deus honra e abençoa o seu povo, mesmo diante da oposição. Deus vai te honrar, mesmo na presença dos seus inimigos, mesmo na presença daqueles que falaram de você, que você não valia nada, que você não prestava para nada, que você não ia ser nada. Queria ver se você ia continuar da igreja, que você ia na igreja da forma de palha, que não só veio, mas que você ia sair. Deus vai te honrar na presença dos seus inimigos. É assim que o nosso Deus faz. Ele pega e nos honra. Quando nós temos compromisso, quando nós buscamos, quando somos fiéis a Deus, Deus nos honra. Às vezes a gente passa pelo vale, irmão. É Deus nos testando. Porque não há vitória sem luta. A nossa vida tem muita luta, tem muita batalha. Mas a gente tem que falar também de muitas vitórias que a gente tem. Porque muitas das vezes só quer falar de luta, de batalha. Esquecemos de agradecer a Deus pelas vitórias que Ele já nos concedeu. Seremos que somos mais gratos ao nosso Deus por tudo que Ele já fez na minha e na sua vida. Algo que nem merecíamos. Não murmuremos, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Vamos ser gratos por tudo que Ele já fez para a gente. Sem merecimento. Quantas coisas boas, quantas maravilhas que Deus já fez na nossa vida. Se a gente for perguntar a cada um, vai ser um mês, um ano de culto, cada um contando a sua vida, a sua vitória.
Temos problemas sim, temos dificuldades sim, mas também temos muitas vitórias para contar. Eu glorifico o meu Senhor por cada vitória que Ele já me concedeu, pelo tempo que eu aceitei Ele como meu único suficiente. Esse é o Deus que a gente estamos falando nessa noite. Unção com óleo simboliza favor divino. Cálice transbordante reflete abundância de bênção de Deus. Quantas bênçãos você já ganhou de Deus? O seu cálice está transbordando. O nosso cálice não pode estar pela metade. Tem que ser transbordante. O nosso cálice está transbordando. Porque Deus quer nos abençoar a cada dia. E você não precisa estar correndo atrás da bênção, não. Porque se você fizer o mandamento do Senhor, as bênçãos do Senhor vão cair no seu colo. Porque Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir. Tem bênção para você com promessa de Deus, você vai receber a bênção na sua vida. Não precisa trocar de lugar, não precisa ficar correndo atrás. Porque aonde você estiver, o Deus é o único Deus. Ele vai te abençoar aonde você estiver. Se a sua bênção for para ser aqui, fique aqui, aguarde aqui, o Deus vai te abençoar aqui. Eu não me canso de falar do tamanho dessa igreja, pelo tamanho da obra que o Espírito Santo tem feito aqui dentro. Quantas vitórias nós já vimos aqui no Espírito Santo, quantas curas. Quantas vitórias nós tivemos aqui nessa casa, aqui, uma casa. Glória a Deus. As cadeiras estão vazias. Aleluia. A nada está cheia da presença do Espírito Santo. Aleluia. Cada um de nós que entramos aqui sentimos a presença do Espírito Santo do Senhor aqui dentro. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso pastor. É Ele que tem cuidado de nós. Se a gente estamos aqui nessa noite, sabendo a quantidade de pessoas que tem, a gente tem a certeza. Ali tem bênção, ali tem vitória, ali tem presença e ali tem palavra de Deus. Aqui não prega a prosperidade, aqui prega a palavra de Deus. Glorificamos o nome do Senhor. Glória a Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi encerra o salmo com a declaração de confiança e de amor. A misericórdia de Deus acompanharão por toda a vida. A expressão de habitar na casa do Senhor simboliza a comunhão constante com Deus, tanto nesta vida quanto na eternidade. Nós temos que ter comunhão constante com Deus. Até os últimos dias da nossa vida, a gente tem que ter essa comunhão com Deus. A gente tem que estar sempre na presença de Deus. A gente não sabe nem o dia, nem a hora que vai voltar. Então não adianta a gente vir e sumir, vir e sumir, servir e não servir. Nós temos que servir com constância. Nós temos que estar na posição sempre, né? Porque o Senhor não disse a hora que vai voltar. A gente sabe que Ele vai vir, a gente sabe que Ele está às portas, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Por isso, é momento de se posicionar e estar dentro da casa do Senhor, para que naquele momento a gente não possa ser igual aquelas viúvas, aquelas noivas, que 5 eram prudentes e 5 não foram prudentes. Saíram para comprar o azeite na hora que o noivo chega. Que a nossa lamparina seja abastecida, tenhamos azeite de reserva, para quando o noivo chegar, nós estivermos na posição para receber o nosso Senhor. O Salmo 23 foi escrito por Davi, que passou boa parte da sua juventude como pastor de ovelha antes de ser rei de Israel. Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelha, a história todo mundo conhece. Ele foi o último da casa, o menor da casa a ser ungido pelo Senhor. Em tempos antigos, pastores eram responsáveis por guiar e alimentar, proteger as suas ovelhas de perigos como animais selvagens e terrenos perigosos. Quem lembra da história de Davi, quando ele derrubou Golias? Ele contou que ele matou um leão, ele lutou com um leão e com um urso. Ele não tinha falado isso nunca, mas ele lutou com um leão e com um urso
para defender as ovelhas de seu pai. Da mesma forma, Deus guia, protege o seu povo. Este salmo foi escrito num período de grande desafio na vida de Davi, provavelmente no meio de perseguições e conflitos. Então, irmãos, se a gente tiver alguma coisa nos afligindo, alguma coisa nos preocupando, lembre-se, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E se eu tenho Deus como meu pastor, eu tenho a certeza de que eu estou protegido, que eu estou sendo guiado pelo caminho certo. E para não deixar dúvida, lâmpada para os seus pés é a sua palavra. Se você estiver andando na palavra do Senhor, os seus pés serão iluminados, para que você não erre o caminho. E que essa palavra possa ficar com os irmãos nessa noite. E a senhora vai receber a rica oportunidade.